check. Então, a ideia é fazer uma observação das formas de comunicação da criança. Se ela fala, com quem ela se comunica, se ela pede coisa, reclama, também se ela escuta, né? Se ela tem a escuta da professora, se ela tem as ideias ali que estão colocadas no grupo, por exemplo, sobre os combinados, se ela cumpre os combinados, se não cumpre, como é que ela reage ao ser chamada pela professora, como que se comunica com as outras crianças, né? O que a criança fala? Né? Você vai encontrar crianças que são mais quietas, mais caladinhas e crianças mais falantes, né? Mais soltas. Então o foco da observação são essas formas de oralização, de oralidade da criança, mas também a comunicação não verbal, né? Que muitas vezes acontece e dá conta de manter as relações ali entre o grupo. É um plano de ensino que ele não muda, né? Todos os anos o plano de ensino é um documento que a gente tem aqui, assim como a graduação, a pós-graduação, as outras fases do CEPAI, que é onde fala assim, o direcionamento do trabalho para as crianças de 5, 6 anos, do DEI. É um grupo que já pede muito essa questão da leitura e da escrita. A ideia do DEI, né, como é um espaço que vocês já têm esse conhecimento da proposta teórica e que a gente tem essa pegada mais diferente de outros espaços, né? A gente já faz uma vivência, assim, oferece, né, como fala aqui, né, é um processo de apropriação da leitura e da escrita, mas não de forma mecânica, assim. E também a gente sempre volta na teoria, né, histórico-cultural, que fala, assim, desse motivo que a criança precisa estar envolvida no processo da aprendizagem, e principalmente nessa questão das vivências que a gente oferece para ela, aquilo que tem sentido para ela. E aí a gente tem ampliado isso no Dinossauro Vespertino, que essa parte específica assim, do trabalho que a gente faz de manhã, a Milna tem feito de manhã. Vocês vão ver que de manhã também tem uma outra especificidade, que a Milna gosta muito da sala referência. Ela fica muito naquela sala de arte ali, e ela desenvolve as atividades específicas de grupo lá. Já do Vespertino, eu quis começar com eles desse processo da origem mesmo da escrita, né? E aí eu trouxe um vídeo, o primeiro vídeo falou sobre a origem, aí a evolução da escrita, aí falou lá dos homens da caverna, as formas de registro, dos símbolos, até as formas de registrar, que era com sangue de animais, com fezes, com xixi. E aí, porque não tinha tinta, e aí depois esses símbolos foram criando formas dependendo do lugar, né, do mundo, e aí a gente foi virando uma sociedade civilizada e a gente usa hoje o alfabeto a partir do grego, e aí a gente tem feito essa relação com os meninos. Primeiro, a criança elabora o pensamento, faz ali o pensamento dela, ela registra ele, depois esse registro tem uma forma, e aí quando eles começam a perceber, tem uma coisa muito bacana no Dino, que é que eles já percebem que o sol é um símbolo, a palavra sol é outro, e tem uma criança que chama sol, então o sol tem vários significados, é a mesma palavra, mas tem uma criança que tem esse nome. E hoje a ideia era que cada um levasse um livrinho, né, para o passeio, e aí essa atividade que a gente chama de passeio, né, é uma atividade que já faz parte da organização curricular do DEI, que é da área de ciências da natureza e geografia da infância, que a gente consegue que as crianças percebam que elas são pertencentes a esse campus aqui, né, que a gente consegue
visitar outras faculdades, conhecer outras pessoas. E a de hoje, específico, tinha esse objetivo, das crianças registrarem no caderninho, no livrinho deles, com o lápis de escrever, os símbolos que eles achavam mais interessantes. Aí a gente já começou por aqui, né? Começou com os carros. Bora seguir, pessoal. Heitor, tira a mão, por favor. Cadeirante, que era a vaga de deficiência física. E aí eles estão anotando, estão fazendo o símbolo do autismo lá agora, que está no carro da senhora. Bora? Deixa eu ver. Não, papai não fazer o desenho. Olha o símbolo. Lá na frente aqui a gente viu a placa de estacionamento para deficiente. A gente falou para eles que não era só cadeirante, que aí a Naná ainda falou, a pessoa com nanismo também pode estacionar, que também é um tipo de deficiência visual, auditiva, que aí eu falei para alguns não escutaram. Eu falei que tem uma placa que é específica quando a mulher está grávida, então ela não para aqui, ela para na que ela está grávida. Na volta a gente viu um carro com a mesma do cadeirante e tinha o símbolo do autismo, né? E aí a gente conversou com eles também sobre esse símbolo. Lá na frente a gente foi no Instituto de Química, aí eles fizeram o registro da Química lá, o que é o símbolo do Instituto de Química, do de Física. E a gente entrou na história tinha muitos desenhos, muitas figuras, e aí eles perceberam lá também, registraram. O símbolo da UFG, do CEPAI, todos esses eles conhecem, eles fizeram assim a relação e foram registrando no caderninho deles. E aí a proposta era essa para hoje. Aí quando eu fui explicar a proposta, aí a Helena falou assim, que tal a gente fazer as pinturas para poder ir pintado? Aí eu perguntei ao grupo, aí foi na roda ali. Aí eles, boa ideia. Então a gente acolheu uma proposta da criança, que poderia ser de qualquer outra criança, aí a gente sempre faz isso, leva pro grupo. O grupo achou legal e aí eles fizeram, cada um fez. Não tinha nenhuma relação de símbolo com o outro, era cada um quis o seu símbolo, sua simbologia, só para sair daqui pintar. Aquela forma mais de brincadeirona mesmo. Filma aqui, ó. Filma o desenho dele, Olha lá, filma as crianças lá na escada, filma eles na escada. Vamos chegar lá perto. Isso. Filma o que eles estão desenhando. Filma os desenhos deles. Mostra pra ela o desenho. Ficou legal? Olha, fica com a câmera levantada, não deixa ela cair não. Isso.
Agora essa aqui, ó. Cabelinho. Já fez. É perigoso, eu já expliquei. Vamos mostrar pro Matheus isso. E o que mais me chamou a atenção dentro do departamento foi o desenvolvimento da identidade da criança. A valorização da identidade, como o DEI reconhece a singularidade de cada criança. Os educadores buscam compreender suas necessidades, interesses, personalidades, desenvolver cada uma de forma única. Bom, minha experiência inicial foi muito impactante, porque quando você chega lá no DEI, as crianças todas correndo, cada um pro seu lado, não tem divisão de sala, à primeira vista é tudo bagunçado, né? Mas você entende que dentro daquela bagunça tem uma lógica e tudo tem um porquê. As crianças, o espaço oferecido e também a diferença de conhecimento, porque eu vi de realidade diferente, então como foi ensinar as crianças desde o começo. Então, é sempre muito importante para mim nessa experiência que o estágio que eu estou fazendo. Então, como o DEI trabalha para esse desenvolvimento da criança. Esse semestre eu estou como professora do grupo Jacaré Vespertino, e no qual nós temos 15 crianças, 2 delas com necessidades educativas especiais, autistas, suporte 3 e não verbais. Então, é um desafio extra o nosso trabalho neste grupo. Como é que a gente organizou o plano de ação para esse momento especificamente com essa configuração de crianças? A gente, dentro da periodização do desenvolvimento psíquico das crianças, que é a atividade do jogo de papéis, o jogo protagonizado, nós montamos um plano chamado Brincar e Coçar é Só Começar, que a atividade principal na qual as crianças se encontram é a brincadeira, e o plano veio organizar de forma didático-pedagógica as brincadeiras, no sentido deles se apropriarem da herança cultural, social da humanidade por meio das brincadeiras, que é o universo e o momento do desenvolvimento que eles se encontram. A justificativa para esse plano foi exatamente isso: cruzar a periodização do desenvolvimento psíquico no qual eles se encontram, né, que é o jogo protagonizado, e a necessidade deles se apropriarem das brincadeiras e da cultura por meio dessa atividade humana que é a brincadeira. A gente usa como principal referencial teórico Vygotsky, além de outros comentadores, outros leitores, estudiosos dele aqui do Brasil. Mas a gente tenta ir em fontes primárias. A psicologia pedagógica é uma fonte importante que a gente tem usado na estruturação do nosso plano. O próprio Leontiev, Euconin, que trabalham com a periodização do desenvolvimento psíquico, que nos orienta também na elaboração e na justificativa e pensar os objetivos para as atividades de brincadeira com as crianças. Há um texto que é muito interessante, que a gente gosta sempre de usar, um texto que apoia também o nosso trabalho com as crianças com necessidades especiais. É um texto que trata sobre a teoria histórico-cultural, que é a teoria na qual a gente se apoia teoricamente, na relação com o autismo. Então a gente tem tentado organizar também dentro desse universo de atividades e brincadeiras o trabalho com as 2 crianças com necessidades especiais também dentro da teoria histórico-cultural do desenvolvimento humano. Como é que a gente aborda os comportamentos socialmente inadequados?
de várias frentes. A gente quer entender o contexto daquele comportamento. Quando uma criança, por exemplo, vem agressiva, chega desafiando os estabelecidos, os combinados, as regras, a gente quer entender por quê. Se a natureza daquele desafio, se a natureza daquele comportamento está vinculada ao espaço imediato da escola ou se tem outras relações com outros sujeitos, outros ambientes nos quais ele possa frequentar. Mapeando isso, a gente enfrenta tanto no diálogo quanto pedagogicamente. A literatura é um caminho importantíssimo de dirimir situações de comportamentos inadequados e divergentes com relação ao estabelecido pelo grupo, pelas próprias regras que o grupo muitas vezes estabelece. Então a gente enfrenta pontual e contextualmente. Então, resolve-se das primeiras abordagens? Não, é um trabalho contínuo, frequente, que a gente tenta organizar da melhor maneira possível para que aquela criança que apresenta determinados comportamentos consiga ver sentido em participar dentro das regras das brincadeiras, dentro da regra das relações que ele estabelece com o grupo como um todo. As metodologias são sempre pensadas no sentido de garantir o nosso tripé que organiza o nosso projeto de modo geral: o movimento, a brincadeira e a interação. Esses três elementos estão interrelacionados com as atividades que a gente propõe e eu posso dizer que é a estrutura da nossa metodologia articular esses três princípios na organização das atividades. O tema do plano de ação da professora, como ela disse, se remete à brincadeira, né? E é um tema novo para essas crianças, pelo que a gente pôde perceber. Elas têm um pouco de dificuldade de apreensão de regras, de priorizar a brincadeira coletiva, né, em vez das suas vontades individuais. Algo que me instigou muito, né, e eu tive uma percepção ali desse estágio, que é mais sobre a relação entre a inclusão. Como, por exemplo, tinha uma criança, né, chamada Tomás, que tem um nível 3 de suporte. E a todo momento, ali na minha percepção, onde eu estava no momento de observação, eu conseguia ver o que a Ione estava propondo nas brincadeiras, né, ali, que a todo momento ela meio que não passava do limite, né, e respeitava também, como, por exemplo, eles estavam para fazer a quadrilha, né, então tinha um ensaio, e lá no ensaio, mesmo que o Tomás ele não conseguia ali participar, assim, ela mesmo assim incluía ele, né, era num jogo de cadeiras, né, se eu não me engano, e estava mantendo ele ali para ele se sentir incluído e ter uma forma participativa. O que ficou de reflexão para mim, de desafio, na verdade, para o agrupamento, tanto do Jacaré como para os outros, mas falando especificamente do Jacaré sobre esse plano de ação, é sobre como, ainda trabalhando na autonomia, conseguir trabalhar, de certa forma, a responsabilização sem cair na armadilha do punitivismo, né, que a gente sabe que é tão prejudicial, principalmente para crianças nessa idade. Mas o que fica para a gente é a reflexão de como garantir que essas crianças possam pensar que as ações delas devem garantir, por exemplo, a integridade física dos colegas, não só física como emocional, né? Ali no momento da brincadeira, onde uma perde, a outra ganha, e aí a gente tem conflitos, inclusive, corporais, né, nesses momentos, de como elas têm que garantir a integridade física dos coleguinhas, a integridade moral dos coleguinhas, a integridade dos brinquedos, né, que estão envolvidos ali no processo. Eu acho que fica essa reflexão, esse desafio de como trabalhar isso para que não haja um choque dessas crianças fora do espaço do DEI e outros espaços sociais que não vão olhar para elas com esse carinho, sabe? Com essa mentalidade de autonomia.